mim tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão gravando, tipo uma live, porque aí o povo tá na preguiça. O povo tá meio na preguicinha hoje. Mas vamos lá. Olá pessoal, oficialmente agora aqui então, dentro de mais uma live. Essa é a live de número 16, tá? Muito bom, de um total de 20 lives que a gente está fazendo. E lembrando, para quem entrou hoje e não tinha entrado ainda participando das lives, esse kit, né, vamos dizer assim, esse presentão de 20 lives, eles são justamente para despertar novas maneiras do personal trainer pensar e elaborar seu trabalho para conseguir passar por esse momento de dificuldade que é o coronavírus, né, que é esse momento onde as academias estão fechadas já há muitas semanas, né, e isso ninguém esperava e ninguém estava preparado para tal. Então tudo que a gente está conversando dentro dessas 20 lives é exatamente o que a gente precisa pensar para aplicar no dia a dia. Mais uma vez eu reforço com vocês, gente, aqui eu não vou mostrar esqueminha para vocês, tá? O intuito não é mostrar esqueminha. Lembra que o esqueminha é aquele esqueminha assim de faz isso, coloca tal tela assim, coloca isso, envia isso para fulano, que amanhã você vai ter 10 alunos a mais, você vai ver. Não é. O intuito meu é ensinar vocês a repensarem de um jeito diferente, de um jeito que seja mais adequado a esse momento que a gente vive, todas as relações de trabalho de vocês, toda a forma que vocês executam o trabalho de vocês, para que vocês mudem a forma de trabalhar e tornem isso um jeito mais eficaz, que gere melhores resultados daqui para frente. Não é esqueminha, tá bom, gente? Então, eu não sou o cara do esqueminha. Eu sou o cara que faz vocês pensarem a melhor forma de fazer o trabalho daqui em diante, tá bom? Bom, e qual que é o tema de hoje, gente? O tema é o seu preço cobrado. Ele é barato ou ele é caro? E aí, hein? Você acha que o seu preço, às vezes, é caro. Você acha, às vezes, que seu preço é barato. Mas e na realidade? O que a gente tem que levar em consideração na hora de definir o que é barato e o que é caro nessa história toda? Aceita um cafezinho aí? Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson, não, Anderson, tá engraçado eu falar meu nome. Eu sou o Vandinho, né? Sou personal trainer há 23 anos já. E trabalho bastante tempo já com a orientação de outros profissionais de personal training, tá bom? Principalmente pela parte de gestão do negócio, tá? E a gente vai falando disso a cada live dessa. Bom, gente, quando a gente pensa numa coisa que pode ser cara, numa coisa que pode ser barata, a gente tem que entender que existe muita relatividade, tá? É tudo muito relativo quando a gente fala nisso, tá? Uma coisa ser cara vai depender de onde você está, vai depender se aquela é a única opção que você tem ou não, vai depender de vários fatores, tá? Da mesma forma, a coisa ser barata depende desses mesmos fatores, tá? É importante vocês entenderem que dentro do personal existe o preço que é cobrado e existe todo o valor que é agregado dentro de um trabalho. O que é o preço que é cobrado? Quando você pergunta na academia onde você trabalha qual é o preço que todos os personal trainers cobram, de um por um, eles vão te dar ali um valor mínimo e um valor máximo, um valor mais baixo cobrado de um personal e um valor mais alto cobrado. Esse valor mais baixo e esse valor mais alto te dá uma janela, quer dizer que todos os outros profissionais estão ali dentro dessa janela de valores cobrados, tá? E nessa janela de valores cobrados, você vai encontrar alguns preços que você julga ser muito alto e alguns preços que você julga ser muito baixo. Baseado em que você vai achar um preço alto ou um preço baixo? Pode ser baseado nas impressões que você tem de cada profissional e pode ser baseado, sabe em quê? No pré-conceito que você tem de cada profissional. Ou até mesmo no preconceito que você tem por algum trabalho que algum profissional faça, tá? É importante pensar nisso também. Existem muitos fatores que são relacionados a isso, tá? Bom, e aí eu vou dar outro exemplo. Eu vou sair da academia nesse momento para dar um outro exemplo de preços para vocês entenderem um pouco mais o que é caro e o que é barato. Imagina que você está num parque
num parque da cidade aí, qualquer parque grande da cidade, onde as pessoas vão lá para fazer um piquenique no final de semana, levar as crianças para andarem de bicicleta e tudo mais, tá? Levar os cachorros para passearem e tudo mais. E aí, lá nesse parque, tem um pipoqueiro no meio do parque. E esse pipoqueiro tá lá com o carrinho dele, cheio de criança em volta dele, gritando, pedindo pipoca e tal. E aí você vai e pergunta pra ele quanto é a pipoca, que você quer comprar um saquinho. E ele te fala que o saquinho de pipoca tem o pequeno e tem o grande. O saquinho grande, que é o que você quer, né? Ele custa R$5 a pipoca. E você compra o saquinho de pipoca de R$5. Leva, feliz da vida, e come lá, com seu filho, com a sua família e tudo mais. Aí, na semana seguinte, em vez de ir pro parque no final de semana, você resolve fazer um outro programa, um outro passeio. Aí você vai ao cinema. E a hora que você chega lá no cinema, você sente aquele cheiro de pipoca no ar. E aí, o que você faz? Não resiste. Você resolve lá comprar pipoca. Que por curiosidade, não sei se todos vocês sabem disso, provavelmente muitos de vocês já sabem, aquele cheiro de pipoca que fica no ar, ele não é proveniente, quando a gente fala num shopping grande, num complexo de cinema grande, ele não é proveniente da pipoca que está sendo feita ali naquele lugar. Ele é proveniente de alguns locais estratégicos nos corredores do cinema ali, onde ficam saindo sprayzinhos discretíssimos, porém com um aroma inconfundível e irresistível. Irresistível de pipoca. Ou seja, você está caindo na armadilha, na estratégia do marketing da pipoca. E você fica doido e desesperado para comer uma pipoca. Aí, você que pagou R$5 no saquinho de pipoca na semana anterior no parque, vai lá comprar sua pipoca no cinema. A diferença é que a mesma quantidade de pipoca vai te custar R$20. Mas por quê? Por que isso? Por que a mesma pipoca custa 5 em um lugar, custa 20 em outro? O que é o barato nessa história? É a pipoca do parque que é barata ou é a pipoca do cinema que é cara? Gente, entenda uma coisa, tudo é muito relativo. Tudo depende de muitos outros fatores. Primeiro lugar, você vai sempre levar em consideração o ambiente em que você está. Se aquele ambiente é frequentado por todas as classes sociais, então isso permite que normalmente os preços cobrados naquele lugar, se é frequentado por todas as classes sociais, seja um preço que tende a ser menor. Se é um lugar onde é frequentado pela alta classe social, vamos dizer assim, um nível A ou um nível AA, gente, talvez vocês não tenham parado para pensar nisso ainda, mas o que determina qual é o público que frequenta um shopping? O que determina qual público frequenta o shopping é exatamente a administração do shopping que determina quem é que vai lá naquele shopping. Se o shopping quiser que o shopping só seja frequentado por uma classe A ou AA, classe socioeconômica mais alta, ele não vai colocar lojas que têm produtos baratos para ficar no shopping. Eles vão aceitar e negociar lojas grandes que tenham ticket médio de venda alto, que tenham produtos mais caros. Isso. Então, o próprio shopping, os próprios produtos que estarão à venda disponíveis no shopping para os clientes comprarem, eles determinam quem vai lá, tá? Então entendam isso. Se o cinema é um cinema mais caro, se o cinema oferece um serviço VIP que os outros não oferecem, ele já sabe que quem está ali é um público mais elevado. Um público elevado que eu falo financeiramente, tá? De poder financeiro que eu estou falando, tá? Esquece elevado em qualquer outro sentido da palavra aí. E aí, eles então, por esse preço mais alto, eles selecionam quem vai lá. Essa é a intenção. Da mesma forma, só para vocês lembrarem, quando vocês vão atender em uma academia, que é uma academia menor, uma academia que fica numa zona mais periférica da cidade, que tem um ticket médio mais baixo, né, uma mensalidade mais barata, poxa, se você vai atender lá, você tem que ter em mente que o preço que você vai cobrar tem que ser um preço compatível com aquele local, tá bom?
E aí, então, você vai saber qual é o preço compatível com aquele local, mesmo que esse preço não seja o que você deseja. Ah, Vandinho, mas eu queria cobrar mais caro. Tá, mas para você cobrar mais caro, você tem que cobrar mais caro no lugar certo de cobrar mais caro. Não no lugar onde você não vai encontrar um público que possa te pagar mais caro. Tá bom? Pensa nisso. E aí, eu vou dar um outro exemplo, além da pipoca. Imagina que você está na padaria comprando pão. A hora que você está na padaria comprando pão lá, você dá uma olhadinha lá naquela vitrine do caixa lá, que sempre tem um monte de chocolatinho, chicletinho, balinha, um monte de coisa. Você olha uma caixinha de Mentex. Sabe Mentex? Aquele da caixinha amarelinha e tal, aquelas pastilhazinhas branquinhas, que a gente até fala que dente branco parece dente Mentex tal e tal, aquela lá. Aí você vai e compra uma caixinha de Mentex lá na padaria. E vai pagar, sei lá quanto você vai pagar nessa caixinha de Mentex, sei lá, talvez uns R$4 na caixinha de Mentex na padaria. E aí, você, à noite, resolve ir para uma boate. E lá na porta da boate, o que sempre tem na porta de uma boate? Um cara com um negócio pendurado no pescoço assim, com uma bandejona pendurada no pescoço, com um monte de chocolatinho, cigarro, chiclete, um monte de coisas, inclusive o Mentex. Pergunta pra ele, quanto custa aquele Mentex na porta da boate de madrugada? Vai ser o mesmo preço que você pagou na padaria? Então, gente, tudo vai depender. O Mentex na porta da boate vai ser muito mais caro. Eu já paguei um absurdo, a coisa mais cara dessas, de chocolatinho, essas coisinhas assim. Teve uma vez que estávamos eu e minha esposa, a gente estava num Réveillon, numa festa de Réveillon, numa boate em Guarujá, São Paulo, litoral paulista ali. E aí, essa boate, ela era muito legal, muito astral. E ela ficava a boate ficava em cima de um monte de pedras de frente para o mar, onde as ondas iam quebrando ali nessas pedras. Era um lugar sensacional, um visual espetacular, sensacional, que ficava dentro de um condomínio fechado. Então, assim, o acesso até chegar lá era difícil, andava pra caramba. Pegava um táxi e andava muito até chegar nesse lugar, que era um lugar muito reservado, assim. E aí, lá dentro da boate, a festa rolando de Réveillon, e detalhe, só tinha bebida na boate inteira. Na festa só tinha bebida, não tinha absolutamente nada de comida. Não tinha uma porção de batata frita que você quisesse comprar, por exemplo, não tinha nada de comida. E aí eu lembro que lá pelas 4 da manhã, sei lá, eu tava morrendo de fome. Tava querendo comer alguma coisa. E aí a única coisa que eu achei pra comprar, pra comer dentro da boate, foi uma barrinha de Twix. Não sei se vocês conhecem, aquele chocolatinho, que é uma barrinha desse tamanho assim, de Twix. E eu lembro que eu paguei por uma barrinha de Twix, eu paguei R$22 numa barrinha de um chocolatinho desse tamanho, e é um chocolate normal, R$22. Por quê? Era escasso. Ou eu comia aquilo, ou eu ficava com fome, porque não tinha o que comer, não tinha o que comprar. Então, gente, é importante você entender que a escassez, ela influencia diretamente no preço cobrado pelo produto também. Tá bom? Influencia muito mesmo, tá? Tem um teste muito interessante que foi feito, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em um cinema, que eles estavam analisando, na verdade era uma pesquisa feita pela própria rede de cinemas, em que eles estavam testando qual a melhor forma de vender a pipoca que eles iriam oferecer nessa rede, nessa sala de cinemas dessa rede. Hoje eu não vou deixar o meu café ficar gelado, não. Igual o Mouse Beer, né? Igual falaram aí. Vandinho, você tá tomando Mouse Beer em vez de estar tomando café. Você mostra aí e fala que é café só pra fazer cena, mas é cerveja escura. Ao final das lives, o café tá tipo Mouse Beer mesmo. Mas hoje eu vou vencer ele antes. Aí, gente... Aí o seguinte... O que eles fizeram nessa rede? Eles fizeram um teste. Eles colocaram inicialmente à venda 2 tamanhos de pipoca. Colocaram a pipoca, o saquinho de pipoca pequeno, e colocaram o saquinho de pipoca grande. Só as 2 opções. O saquinho de pipoca pequeno custava $3. Isso foi nos Estados Unidos, a pesquisa, né? O teste que eles fizeram. E aí,
O segundo saco de pipoca, que era o grandão, custava $7. Ou seja, diferença de $3 para $7 é mais do que o dobro. E eles colocaram à venda somente essas duas opções e deixaram durante uma semana assim. Porque uma semana para poder pegar todos os dias da semana e não falar que a pesquisa vendeu mais por um lado ou vendeu mais por outro, porque vendeu mais de um no fim de semana, o outro foi durante a semana. Então não. 7 dias, que pega os 7 dias da semana, depois repete o mesmo procedimento com a outra forma de testar, tá? E aí, das vendas, 80% das vendas foi feita da pipoca pequena, do saquinho pequeno de pipoca. Só 20% foi proveniente do saco grande de pipoca. Aí, na semana seguinte, eles adicionaram uma embalagem média de pipoca. E essa embalagem média, eles colocaram que preço nela? A pequena custava $3 do mesmo jeito, a grande custava $7 do mesmo jeito, e a média eles colocaram um preço de $6,50. $6,50. E aí o que aconteceu? Agora as pessoas tinham mais opções para comprar. Tinha uma pequena, uma média, uma grande. Mas aí o que aconteceu? 80% das vendas foram feitas da pipoca grande. Eles venderam 80% de pipoca grande. Por que isso aconteceu? Por um fator chamado comparação. Exatamente. Todas as vezes que qualquer pessoa vai pagar um preço em qualquer produto ou qualquer serviço, mesmo que isso seja uma passagem rápida pelo inconsciente da pessoa, o cérebro dessa pessoa faz uma comparação rápida com outro produto ou com outro serviço. E quando você coloca lado a lado para vender um tipo de produto, no caso a pipoca, ou no caso de vocês, personal trainers, um tipo de serviço, quando vocês colocam lado a lado preços diferentes, com conteúdos diferentes desses preços, as pessoas rapidamente fazem uma comparação e tendem a comprar o produto que parece ser mais vantajoso. No caso da pipoca, pensa só, a embalagem pequena custava $3. A embalagem média custava $6,50. Ou seja, a média é mais do que o dobro do preço da pequena. E aí a embalagem grande, que já é muita coisa, ela só custa 50 cents a mais do que a média. Pra que eu vou gastar $6,50 numa média, se eu posso com 50 cents a mais comprar a grandona, que é muito mais pipoca, eu tenho certeza que vai sobrar pipoca, é melhor sobrar do que faltar, e se precisar eu ainda como essa pipoca inteira e pulo a próxima refeição. Olha só que beleza, que economia. Hã? É isso que eles queriam que as pessoas pensassem. Exatamente assim. E aí, esse mesmo princípio acontece com um monte de produtos que vocês encontram no dia a dia de vocês. Exatamente. Mulheres aí, principalmente vocês mulheres, quando vocês passam em frente a uma vitrine de uma loja de joias, que seja uma loja de joias mais exclusiva, a hora que vocês olham lá, vocês vão ver uma peça que está chamando muito a atenção de vocês. Vocês olham assim aquele par de brincos maravilhosos que está chamando muito a atenção de vocês, que vocês olham e até posiciona a cabeça direitinho assim no reflexo do vidro da vitrine, assim, só para encaixar o vidro na sua orelha direitinho e ver como é que ficou, sabe? Então, se você der uma olhadinha pro lado esquerdo, pro lado direito dessa peça que você adorou, provavelmente, eu estou falando de qualquer loja de joias não, tá? Estou falando das lojas mais exclusivas, as marcas mais fortes no mercado, mais conhecidas, tá? Se você olhar um pouquinho do lado, vocês vão ver que tem uma outra peça. Provavelmente você não vai achar essa outra peça mais bonita do que a que você quer. E essa outra peça, ela tem um valor bem mais alto do que o brinco que você olhou e se apaixonou nele. Por quê? Vandinho, realmente é verdade, eu tô lembrando aqui, isso já aconteceu comigo mesmo. E realmente já aconteceu comigo. E aí, já aconteceu também eu olhar um vestido na vitrine, e a hora que eu olho o vestido na vitrine, ele tá lindo. Aí ao lado dele tem um outro que eu não achei bonito, e ele é bem mais caro do que o vestido que eu achei legal. Por quê? É o mesmo princípio da pipoca. Se você quer que alguém compre um produto que você quer vender, coloque
uma comparação ao lado desse produto de algo que não pareça tão melhor que o produto que você quer vender de verdade e que seja bem mais caro do que o produto que você quer vender de verdade. Pois você cria no cérebro do seu comprador uma sensação de oportunidade. A hora que a pessoa olha e pensa, caramba, olha só, é uma oportunidade que eu tenho para comprar esse vestido agora. Caramba, esse brinco, olha o outro do lado, a diferença do preço, e esse outro do lado aqui, ele tem praticamente o mesmo tanto de ouro que esse tem, e olha, a pedra dele ainda é menor, ele tem uma pedra ali, uma pedra ali que, sei lá, brilhante, sei lá, um diamante nele, ele tem uma pedra de diamante que ainda é menor do que a pedra do que eu tô querendo. Eu tenho que comprar isso aqui agora, é uma oportunidade, isso aqui não vai ficar desse preço não, certeza que ele vai subir. É isso que acontece. E aí, gente, o que isso tem que ensinar pra gente, personal trainer? Nós vendemos uma coisa chamada serviço. E aí eu pergunto pra vocês, quando vocês vão apresentar o produto de vocês para alguém, vocês apresentam esse produto com uma configuração que você quer vender para a pessoa e um preço que você quer vender para a pessoa, ou você apresenta junto de tudo isso um outro tipo de produto que você também pode oferecer, mas com um preço bem mais alto? Já pararam para pensar nisso? Se você coloca um outro produto, uma outra configuração de aula que você queira dar, uma outra configuração de atendimento do personal que você queira dar, e coloque nessa outra configuração um preço bem mais alto, aí a pessoa vai achar que o seu produto que você quer vender principal tem um preço legal. Vandinho, transforma isso num exemplo mais palpável para mim, um exemplo mais concreto. Tá, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira vender para você uma aula, um acompanhamento de personal. E a hora que eu vou vender o acompanhamento de aula presencial, eu vou mostrar para você que eu vou fazer um acompanhamento de 3 vezes por semana com você e eu vou te dar todo o suporte que envolve esse acompanhamento presencial de 3 vezes por semana. Porém, se você quiser, você pode também procurar uma nutricionista ou um nutricionista para acompanhar os seus resultados e prescrever uma dieta para você que vai te ajudar a promover melhores resultados acompanhados do seu treino e tudo mais, tá? Então tudo isso fica por sua conta. Ou eu tenho um outro produto para te oferecer. Esse outro produto meu, você já compra num pacote só o meu atendimento para treinar com você 3 vezes por semana e te dar todo o suporte necessário, e já vem no pacote o atendimento nutricional, a prescrição nutricional. Ou seja, nesse pacote com preço mais elevado, você também pode fazer o acompanhamento com o nutricionista. Olha só que legal. Só que eu sei que a grande maioria das pessoas prefere comprar o treinamento com personal apenas. Normalmente a pessoa chega ali com a cabeça para fechar um negócio de personal apenas. Ele não está indo ali para fechar uma consulta com o nutricionista, ele está indo ali para fechar um negócio com você, de personal. Só que se você apresenta alguma outra forma de produto que tem um preço bem mais alto do que o seu atendimento de personal, a referência dessa pessoa muda. Vamos supor que você tenha apresentado um preço, eu vou chutar um preço qualquer, tá, gente? Só para ficar fácil de comparar. Você tenha apresentado um preço do seu atendimento de R$1.000 por mês. Só que aí, junto disso, você acaba mostrando um outro preço que é o seu atendimento mais a nutricionista, que fica em R$1.500 por mês, por exemplo. O que você fez? É uma técnica que a gente chama de ancoragem. Você ancorou o preço do seu trabalho com base comparativa em um outro tipo de serviço, que essa pessoa vai ficar com o preço desse serviço mais caro em mente, e o cérebro dela, ele vai guardar os 1.500. O cérebro dela vai ficar marcado o preço que mais impressiona, que são os 1.500. O que vai impressionar mais? 1.500 ou 1.000? O 1.500, que é o mais caro, vai impressionar mais. Então isso fica gravado no cérebro da pessoa, e a hora que ela pensa no 1.000 que você falou que é para você acompanhar, ela já não acha isso tão caro mais, porque ela já tem como referência os 1.500 que você apresentou do outro plano. Vocês entenderam, gente? Entenderam como funciona?
exatamente a mesma técnica que foi usada para vender pipoca, a mesma técnica que foi usada para vender o vestido na vitrine, a mesma técnica que foi usada para vender o brinco de diamantes. É assim que tudo funciona. É assim que tudo funciona. E aí, isso tem um outro detalhe. Isso que eu estou falando para vocês é em relação ao quão relativo a cada coisa, né? A cada padrão de comparação que a gente faz do preço de tudo que está em volta, tá? E aí, Lorisvani, tudo bom? Captei essa mensagem. Já vai fazer os novos slides depois dessa, né, Lorisvani? Bom demais. Já vai mexer na apresentação. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, gente, tem um outro detalhe, uma outra história que eu quero contar pra vocês, que é muito interessante. Que é uma história... Eu tô numa briga com essa cadeira minha hoje aqui. Que é uma história... Uma história que... Foi uma pesquisa feita... na Inglaterra, onde eles pegaram uma banquinha de feira, aquelas banquinhas que colocam em feira mesmo para vender produto, vender comida, essas coisas. E eles criaram uma história de que eles pegaram essa banquinha, colocaram essa banquinha numa praça muito movimentada em Londres, e lá eles criaram uma história fictícia lá, né, de que aquela banquinha foi colocada ali para testar qual seria um bolo que seria o carro-chefe de uma confeitaria nova que abriria na cidade, exatamente ali naquela praça. E aí, eles pediam ajuda para as pessoas que passavam pela praça, para que essas pessoas dessem a opinião em relação a quais dos dois tipos de bolo que tinham ali, que elas mais gostavam e que elas achavam que todo o trabalho da confeitaria, né, todo assim, o marketing da confeitaria seria feito em torno daquele bolo específico, que seria então o carro-chefe da confeitaria, tá? E o que eles fizeram? Eles colocaram dois bolos, um bolo redondo de chocolate ali, e colocaram um bolo quadrado. Por fora, esses bolos tinham aparências bem diferentes, né? Eles tinham essa aparência bem diferente, tá? Um era quadrado, outro era redondo e tudo mais. A decoração deles ali por cima, sei lá como é que chama aquilo, eu não sou confeiteiro para entender os detalhes disso, mas eles fizeram isso decorando o bolo de maneiras bem diferentes e pediam para que as pessoas experimentassem, né? As pessoas experimentassem os dois bolos e dessem por escrito qual era a opinião delas, qual era o bolo mais gostoso e por que era o bolo mais gostoso. E aí, ao lado do bolo, eles colocaram duas etiquetas, que essas etiquetas representavam quanto custaria o quilo daquele bolo para ser vendido na confeitaria. O bolo redondo, ele... vamos pensar assim, para facilitar, tá? Só para facilitar o entendimento de todo mundo, vou colocar os preços em reais, assim, o equivalente próximo em reais, só para ficar mais fácil de todo mundo entender. E aí, eles foram e colocaram, o bolo redondo custaria, né, R$40 o quilo. E o bolo quadrado custaria R$180 o quilo. E as pessoas sabiam essa informação na hora que elas iam experimentar os bolos. Apesar de ninguém enfatizar, a plaquinha estava lá, em destaque. A hora que eles foram avaliar os resultados, o que eles viram? Adivinha, veio a surpresa? Foi unânime. A decisão de todos que passaram naquelas horas em que a barraquinha ficou funcionando ali, experimentaram os dois bolos, foi unânime. Todos os votos foram para o bolo quadrado, que custava R$180 o quilo. E aí, as pessoas escreviam por que elas achavam aquilo. E muitos colocaram que aquele bolo, o quadrado, ele era mais molhadinho, hora que cortava, subia o aroma, subia o cheiro dele, que era muito melhor. A hora que colocava na boca ele era mais macio, ele desmanchava na boca, a consistência dele quando cortava era melhor, e por aí vai, blá 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 blá. Um monte de opiniões lá, mas todas elas levando a crer que o bolo mais caro, que custava R$180 o quilo, era o melhor. E daí veio a surpresa.
Todos ficaram surpresos na hora que foi revelado para cada um deles que era exatamente o mesmo bolo. A diferença é que um tinha um formato redondo, o outro tinha um formato quadrado. A única coisa que era diferente é que a decoração do bolo, né, por fora, eles colocaram em disposições diferentes os ingredientes para dar ter uma apresentação e ter uma aparência diferente. Mas era exatamente o mesmo bolo. E aí, por que que todo mundo teve tanta certeza que o bolo de R$180 o quilo era mais gostoso do que o bolo de R$40 o quilo? Isso é o que a gente que a gente chama de percepção de valor. Todas as vezes que você olha em qualquer vitrine um produto A e um produto B, sendo que os dois produtos são da mesma classe, né, da mesma categoria, o mesmo tipo de produto, o que muda é a marca, você sempre tem uma impressão subjetiva mesmo, você sempre tem uma impressão de que o produto mais caro, ele é melhor do que o produto mais barato. Todo mundo é assim, não é só você. Então, todas as vezes que qualquer pessoa chega em um determinado lugar e essa pessoa tem dificuldade em realizar uma perícia mesmo, para entender detalhe por detalhe como funciona um serviço de um jeito, um serviço de outro jeito, ou como diferenciar um produto A de um produto B, se a pessoa tem dificuldade em fazer uma perícia nessa análise, nessa comparação, essa pessoa tende a confiar mais no produto mais caro. É assim que funciona. E aí, o que acontece quando um aluno, né, da academia, ele vai procurar um personal trainer ou uma personal trainer para o trabalho dele e ele não tem muitas referências? Vamos supor que seja alguém que chegou na cidade há pouco tempo, então ele mudou para a cidade agora, ele não conhece, não tem uma rede de contatos ali, não tem uma pessoa que ele possa confiar para pedir uma opinião em relação a qual profissional deve procurar e tudo mais, então essa pessoa sozinha vai tomar a decisão de conversar com algum personal trainer. Ele usar o preço que cada um cobra como um padrão de referência para ter uma noção de quais são os melhores e quais são os que não são tão bons assim, o preço serve como uma referência confiável. Acredite nisso, gente. Vandinho, quer dizer então que se eu cobrar muito barato para tentar disputar mercado com os outros, quer dizer que muitos alunos vão achar que o meu trabalho não é tão bom assim? Exatamente. Principalmente se você vai prestar esse atendimento em alguma academia, em algum local de atendimento, de treinamento personalizado, em que você vai atender o público que tenha um perfil socioeconômico A ou AA. Na classe socioeconômica B e C, essa diferença de preço ela costuma ser menor mesmo, tá? Entre um profissional e outro costuma ser menor. Até mesmo porque os preços são menores. Agora, quando você vai atender um público A ou AA, os valores cobrados são valores mais altos, então acaba tendo diferenças também bem consideráveis entre o que um profissional cobra e o que outro profissional cobra, tá? Entendam isso. Então, gente, o que você tem que levar em consideração na hora de falar o seu preço em um lugar? Primeira coisa, entenda onde você está. Às vezes, o seu preço está ótimo, você só não está no lugar certo. Entenda isso. Às vezes, o seu preço, ele está ruim, mas ele está ruim para aquele lugar, para ser aplicado naquele lugar, tá bom? Por isso que eu sempre falo para vocês, pensem muito, assim, falando aqui agora, sem hipocrisia alguma, eu só quero que vocês, personal trainers, pensem muito nisso. Eu falei com muitos detalhes em uma dessas lives passadas. Depois de tantas lives, eu não vou lembrar agora exatamente qual live que foi. Se por acaso alguém lembrar aí que número da live que eu falei isso, coloque aí para o pessoal procurar. Mas lembrem de um detalhe. A sua vida profissional, né, enquanto personal trainer, vai ter rendimentos financeiros diretamente proporcionais ao público que você está atendendo, ao lugar que você está atendendo, à região onde fica a academia que você está atendendo, tá? Então, gente, se você espera ficar rico um dia com personal, se você espera ganhar muito dinheiro com personal um dia,
eu sugiro que você comece a pensar e agir, não só pensar, mas agir, para começar a atender as pessoas que estão nas academias nas maiores e nas mais caras academias da sua cidade. Vandinho, que bobagem, não precisa ser academia cara. Eu atendo cliente que eu cobro o meu maior preço na academia pequenininha aqui perto de casa. O cara tá lá por causa de mim. Ele não tá lá porque a academia é boa ou não. Parabéns. É óbvio que em todo caso existem exceções. É óbvio. Eu conheço um monte de clientes de personal que, apesar de terem muito dinheiro e gostarem muito do personal trainer que treinam com eles, e eles pagam muito bem esse personal, eles preferem treinar na academiazinha pequena perto da casa deles, ou até mesmo montar uma própria academiazinha dentro da casa deles, para não precisar nem sair de lá. É óbvio que isso existe. Mas, se você for levar em consideração o geral, o que mais acontece por aí, a grande maioria dos clientes que podem te pagar melhor pelo serviço, eles tendem a estar, na sua grande maioria, dentro das maiores e das mais caras academias. Gente, entenda uma coisa. Pagar caro numa coisa, pagar caro num produto, não é pra... Assim, às vezes pra gente pode parecer um absurdo isso. Pra que pagar tão caro num produto? Pra que pagar tão caro numa academia, num serviço, se a gente tem outra à disposição que é tão bom quanto? Pra quê? Gente, entendam. Pra classe AA, eles não querem ter dúvida do que é melhor ou não é melhor. Eles simplesmente querem estar no lugar mais caro. Porque pra eles o mais caro é sempre o melhor. Entendam isso, gente. Entendam isso. Não é lá que eles vão estar em sua maioria, tá bom? E aí, quando vocês forem apresentar um preço, pensem nisso. Se você vai atender alguém num público A ou AA, nunca coloque o seu preço da média da academia, que os profissionais cobram, do meio para baixo. Procure colocar o seu preço sempre do meio, que é a média, para cima. Porque aí você vai criar uma percepção de valor do seu trabalho maior. Os clientes nível A e AA tendem a olhar para o seu trabalho e criar uma percepção de valor maior. Pensem nisso. É óbvio que para você conseguir manter esse cliente treinando com você, você tem que mostrar que você realmente é melhor que os demais. Oferece no seu trabalho algo além dos demais. Tá bom? Pensa nisso. E aí, Vandinho, quando alguém falar pra mim que o trabalho tá caro? Sempre que você apresentar o seu preço pra alguém e um cliente falar pra você que tá caro, a primeira coisa que a gente faz quando existe a objeção do preço, que a pessoa fala que tá caro, lembra que eu falei em outras lives, deixei isso muito claro já. Primeiro você apresenta tudo, preço é a última coisa que você vai apresentar. Você não pode ter que justificar o preço depois que você fala o preço. Ah, mas o preço ele é assim por causa disso, por causa daquilo. É porque tem isso e tem aquilo que os outros não têm. Você não pode chegar a esse ponto. Se você precisar justificar o preço depois que você apresentou o preço, aí você vira é porque o seu produto realmente não é bom. É porque realmente todos encaram que o seu produto é o mesmo que os outros entregam. É tipo quem vai faz 3 orçamentos diferentes e vai comprar algum produto, vai comprar produto em maior escala, vai comprar quantidade maior, essas coisas. Que aí fica fazendo orçamento, já que os produtos são todos iguais mesmo, então compra o mais barato, compra de quem vender mais barato, tá? Não é o caso do personal. O personal você tem que mostrar na apresentação por que o seu produto, por que o seu serviço é melhor do que os demais. Depois que você já tiver provado para a pessoa que realmente o seu serviço é diferente dos demais personal trainers, aí sim você mostra o preço. Que aí a pessoa não vai perguntar mais o preço, ela não vai falar que está caro. Vandinho, mas e se falar que está caro? Se falar que está caro, você devolve a pergunta imediatamente. A hora que a pessoa fala, nossa, mas está caro, imediatamente você já fala para a pessoa, mas como assim caro? Baseado em que referência você está usando para falar que esse serviço está caro? Só para eu entender, por favor. Fale isso. Que hora que você fala isso, a história do tá caro para o brasileiro é uma história tradicional. O brasileiro gosta de falar que tudo tá caro. O negócio sai automático da gente. A gente nem pensa para falar que alguma coisa tá cara. A gente só fala. O negócio vem na cabeça e sai pela boca. É assim, desse jeito.
Então, quando alguém fala isso, muitas vezes a pessoa não tem referência alguma para saber por que tá caro. Então pergunta. Que hora que você pergunta, a pessoa dá aquela... não, eu tô falando assim, é porque esses valores e tal. Aí a pessoa já vai tentar explicar o porquê, mas aí você já devolveu a bola para a pessoa. Aí não é com você mais ter que explicar isso. Aí você devolveu para que a pessoa tenha que te explicar por que ela tá achando seu produto caro. E se ela falar mais alguma coisa, você pergunta para ela: quanto você acha que vale um trabalho bom para cuidar de você? Me diz. E deixa essa pessoa falar o preço. Aí, gente, óbvio que essa pessoa não vai desmerecer cuidar dela, né? Então, ela já tende a entender que realmente um trabalho bem feito possui um valor maior, tá? E uma coisa que você tem que deixar muito vocês, se está barato, se está caro, primeira coisa, consulte todos os personal trainers da sua unidade de academia que você atende ou da academia que você pretende trabalhar, pretende atender, e busque saber quanto que eles cobram lá. Use como referência, por exemplo, quanto que seria ser atendido 3 vezes por semana por um personal no atendimento de 1 hora. E aí, veja o que eles falam do preço deles. E você pega o preço menor e o preço maior como referência. E aí, você vai deixar o seu preço sempre muito próximo do maior. Lembra da teoria dos bolos? As pessoas sempre vão depositar mais confiança e acreditar que funciona bem, funciona melhor, um serviço que seja mais caro que os demais. As pessoas depositam mais confiança nisso. Tá bom? Pensem nisso. Gente, abri uns minutinhos para perguntas aí. Aqui comigo tá legal, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, tá legal. Aqui tá legal. E aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Foi bem? E se o aluno, o Luan tá aqui, e se o aluno compara o seu valor com um valor mais barato de outro personal? A mesma coisa que eu falei, você tem que provar que o seu trabalho não é igual o trabalho de outro personal antes de mostrar o seu preço, porque você vai provar isso na hora que você está fazendo a apresentação. Ah, e se mesmo assim ele fala do valor de outro personal? Gente, entenda, vocês não podem demonstrar que vocês estão desesperados para vender isso para o aluno. Se ele achar que você está comparando seu trabalho com o trabalho de outro personal, na boa, com todo o respeito, podem falar: não, tudo bem, eu sei que realmente fulano de tal, outro personal, tem um valor mais reduzido, mas a liberdade de você escolher qual forma quer ser atendido é sua, não tem problema. Eu tô aqui te apresentando o trabalho para que você entenda como eu posso cuidar de você. Quanto aos preços que outros profissionais cobram, eu não posso interferir no preço deles. Eu só posso realmente apresentar para você o que está ao meu alcance. E o meu trabalho, ele funciona assim, e o valor dele é esse aqui, tá? Lorizone tá aqui, deixa ele comparar, você vende qualidade, isso aí. Entendam, guardem uma coisa para sempre: o aluno que te dá trabalho porque fica comparando o seu preço com o preço de outros personal trainers, esse cara vai te dar muito trabalho no decorrer dos meses ou dos anos em relação a pagamento. Pensa nisso, tá? Isso é uma coisa que normalmente acontece. Deixa eu só ver aqui. Marilu, você chegou atrasada hoje, tudo bem. Bom, Levi tá falando aqui: o que você acha de contrato? É uma novela essa hora que eu vou falar de contrato, né? Eu particularmente não uso contrato, Levi. Em outra aula eu vou falar sobre isso, tá? Em um outro momento eu vou falar sobre isso. Eu não uso contrato. Eu tenho um curso, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso online para personal trainers, que é o Personal para Sempre, e lá dentro do curso eu explico com muita riqueza de detalhes por que eu não aconselho ninguém a usar contrato, e eu aconselho que se utilize uma outra ferramenta que eu chamo de manual de normas aplicadas ao personal training, que ela usa estratégias bem diferentes de um contrato. E na verdade eu não acredito que o contrato fidelize os alunos, e o meu trabalho gira todo em torno de fidelização dos alunos. Então, esse
esse outro documento que eu uso, que não é o contrato, que é o manual de normas, ele é um documento que ele fideliza muito mais os alunos do que um contrato, tá? Eu não sou a favor de prender os alunos com a gente por conta de um contrato. Fiz um contrato de 1 ano com o meu aluno, então eu tenho certeza que durante 1 ano ele vai me pagar, porque isso está em contrato. Não. Eu não gosto dessa filosofia e nem acredito que funcione. Eu pergunto, jogo a pergunta para qualquer um de vocês aí. Alguma vez algum aluno que já tenha parado de pagar vocês antes de um contrato vencer, vocês pegaram o contrato e executaram ele, executaram o contrato na justiça para receber no cartório, né? Registraram o contrato no cartório, executaram o contrato para receber desse aluno na justiça? Alguma vez alguém já fez isso? Se não fez, para que adianta? Que poder vai ter o contrato então, né? Não gosto muito disso. Bom, Rodrigo, falando aqui, Vandinho, nessa quarentena tive problemas com um aluno que justamente na época de pagamento simplesmente sumiu. Você e um monte de gente, Rodrigo, teve esse problema. Hoje ele entrou em contato como se nada tivesse acontecido. Como se comportaria nessa situação? Exatamente como se nada tivesse acontecido. Cobraria exatamente o valor que ele tem que pagar desde esse período que ele efetuou o último pagamento até agora. Ele se comportou como se nada tivesse acontecido? É a mesma coisa. Você vai cobrar pelo período em questão. Agora, quanto cobrar por esse período, já que esse período está se prolongando tanto, gente? A minha sugestão é que vocês sempre têm que ter bem estabelecido. Se usar um contrato, tem estabelecido isso em contrato. Se não for um contrato, você tem estabelecido isso através de um outro documento, especificando que no caso de mais de 30 dias sem acontecer as aulas, vai ser cobrado um percentual, por exemplo, que 50% do valor, referente àquele período em diante. Nesse caso agora das academias fechadas, já tem, depende da cidade, as academias fecharam em datas diferentes aí, mas já tem mais de 40 dias aqui, por exemplo, que as academias estão fechadas. Então, na verdade, tem uns 45 dias já. Então, os 45 dias já venceu os 30 dias de academia fechada, não tem mais, aí tem que fazer um cálculo proporcional, tá? Mas tem que sempre ter bem estabelecido que, no caso de não haver treino para resguardar os horários na agenda do personal, você tem que efetuar um determinado valor de pagamento para resguardar sua vaga na agenda. O Gu aqui, existe a possibilidade do questionamento do valor mesmo após aulas experimentais? Eu não entendi sua pergunta. Existe a possibilidade de questionamento do valor mesmo após aulas? Eu não estou entendendo sua pergunta. Se puder deixá-la um pouco mais clara aí para mim, por favor, tá? Deixa eu ver aqui. O Luan está perguntando: use o manual de normas, Levi. Eu uso e deu certo com a minha aluna. Exatamente. Gabriel perguntando aqui, Vandinho, sobre as opções, quando você quiser levar o cliente a escolher o pacote, vamos montar planos dentro do mesmo serviço? Sim, você monta planos com itens diferentes dentro dos planos. Você sempre vai direcionar, você sempre vai mostrar, você vai sempre apresentar na sua planilha de valores o plano que você quer que ele realmente compre de você. Você deixa esse plano mais sedutor lá no papel. Ele vai ter um preço mais atrativo, tá? Procure fazer isso. O Anderson tá falando aqui. Quase meu xará, né, Anderson? Manda o link do curso. Gente, o curso vai abrir turma nova dele no dia 18 agora de maio, tá? Aí, eu hoje liberei, eu vou até contar pra vocês aqui, que eu vou jogar o link pra vocês também. Essa semana que vem, essa semana toda nossa, eu vou continuar com as lives aqui com vocês. Aí na semana que vem tem a semana do personal trainer, que sempre antes de abrir o curso, eu coloco uma semana que eu coloco muita informação para que vocês possam consumir essas informações, tá? E aí, dentro dessa semana do personal trainer, vão todas as informações relacionadas ao curso também. Qual a duração do curso, quando que começa, quando que termina a turma, qual o valor do curso, qual o conteúdo que tem dentro do curso, tudo vai lá, tá? Então, é gratuito, é uma semana que é 100% online e ela é 100% gratuita. Eu vou colocar nos meus stories, assim que a gente terminar essa conversa aqui, de fechar a live, eu vou colocar lá um link para que vocês possam garantir a vaga de vocês para participar dessa semana do personal trainer, que vocês podem consumir o conteúdo na hora que vocês quiserem, desde que seja dentro dessa semana, né? Quantas vezes vocês quiserem aí, tá? Não tem custo algum. Que aí lá dentro vocês vão ter todas as informações do curso. Tranquilo, Anderson? Bom, o Loris
Vandinho tá falando aqui, tem uma videoaula no Insta do Vandinho falando sobre contrato. Tem um vídeo no meu YouTube, Lorisvânio. Tem um vídeo no meu YouTube. É um vídeo, se não me engano, acho que é um vídeo de 1h30, parece. Foi até uma live que eu fiz falando sobre o contrato também. Procura lá no meu canal do YouTube. Pra quem não me tem aí no canal do YouTube ainda, não é inscrito lá no meu canal, inscreva-se lá. O canal é Vandinho Personal. Vandinho com W mesmo, tá? Entra lá e se inscreva no canal. Realmente, agora eu tô lembrando aqui, é porque tem... Pra quem não acompanha o canal lá, tem quase 300 vídeos colocados lá, tem muita coisa, tá? Aí ó, o Luan tá falando que ele já viu esse vídeo lá no canal também. E tem até um que ele mostra a parte do poder, parte do que pode ter o manual. Isso! Eu coloco tanta coisa, tanto conteúdo em tanto lugar, que eu não lembro direito depois onde eu coloquei uma coisa, onde eu coloquei outra. Ok, Lorisvânio. A Jéssica tá falando aqui. Apresentei o meu produto para um aluno aqui, inclusive do meu trabalho de pompoarismo. Ele fez a famosa pergunta: quanto eu cobro por essa técnica? Qual a melhor resposta a dar para ele? Quanto eu cobro por essa técnica? Eu também não estou entendendo a pergunta. Peraí, Jéssica. Apresentei o meu produto para um aluno aqui, inclusive do meu trabalho de pompoarismo. Ah, tá. Ele fez a famosa pergunta: quanto eu cobro por essa técnica? Qual a melhor resposta para dar a ele? Se for um produto que você deixa esse produto... Sim, se for um produto que a pessoa pode comprar a qualquer momento, que você pode passar um link para a pessoa se inscrever, ou na hora a pessoa pode falar que não, eu vou querer comprar o seu curso, alguma coisa assim, aí você já pode falar de uma vez. Mas se for um produto que você sabe que tem muitos concorrentes, você sabe que tem muitas questões que vão fazer a pessoa decidir se compra ou não compra, aí faça uma apresentaçãozinha rápida de todo o conteúdo antes de mostrar o preço para a pessoa. Tudo que você mostra o preço primeiro, as pessoas